Saudações, caro alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre efeito Doppler. Mas antes, vamos falar sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho da onda medido por uma crista em um vale, por duas cristas consecutivas ou mesmo por dois vales consecutivos, representado pela letra grega lambda. Frequência. Frequência é a quantidade de oscilações que uma onda realiza durante um período. Então, um conjunto de períodos nós vamos chamar de frequência. Vamos falar agora sobre o efeito Doppler propriamente dito. O efeito Doppler, ou deslocamento Doppler, é um fenômeno observado sempre que a fonte das ondas está se movendo ou em repouso em relação ao observador. Por exemplo, uma ambulância passando por você com a sirene tocando é uma demonstração física comum do efeito Doppler. Nesta aula vamos entender detalhadamente os meandros desse fenômeno. Efeito Doppler ou deslocamento Doppler descreve as mudanças na frequência de qualquer onda sonora ou luminosa, produzida por uma fonte em movimento ou em repouso em relação a um observador. As ondas emitidas por uma fonte que viaja em direção ao observador são comprimidas. Em contrapartida, as ondas emitidas por uma fonte que se afasta de observador ficam esticadas. Christian Johann Doppler propôs pela primeira vez o efeito Doppler, ou Doppler Shift, em 1842. Fórmula do efeito Doppler. O efeito Doppler é uma mudança aparente na frequência das ondas devido ao movimento relativo entre a fonte do som e o observador. Podemos deduzir a frequência aparente no efeito Doppler usando as seguintes equações. Frequência aparente é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte, ou a frequência aparente dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, que é igual à frequência da fonte dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, onde F0 é a frequência aparente percebida pelo observador medida em Hz. A frequência real, que é a frequência da fonte, também é medida em Hz. VO é a velocidade do observador medidas em metros por segundo, VF é a velocidade da fonte medida em metros por segundo e V é a velocidade da onda sonora em metros por segundo. Vejamos a seguir como podemos utilizar a equação do efeito Doppler em diferentes situações. Efeito Doppler referencial. Neste momento, para resolvermos exercícios sobre o efeito Doppler, vamos estabelecer os seguintes referenciais. Temos a fonte, o observador, temos uma reta que orienta sempre no sentido do observador para a fonte. Ou seja, se a velocidade do observador estiver no mesmo sentido da reta, essa velocidade será positiva. Porém, se a velocidade do observador estiver no sentido contrário ao sentido da orientação da reta, ela será negativa. Assim como, se a velocidade da fonte estiver no mesmo sentido da orientação da reta, ela será positiva. Entretanto, se a velocidade da fonte estiver no sentido contrário ao sentido da reta, esta velocidade será negativa. Alguns exemplos importantes. Caso 1. O observador e uma fonte estão parados na estrada. Então temos aqui o observador que está parado e a fonte também está parada. Ou seja, a velocidade do observador é zero
e a velocidade da fonte também é zero. Aplicando a fórmula, frequência aparente é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, que é dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Substituindo na equação, temos que a velocidade do observador é igual a zero e a velocidade da fonte também é igual a zero. Dessa maneira, dizemos que a frequência aparente é igual à velocidade do som dividida pela velocidade do som, que é igual à frequência da fonte. Dessa maneira, simplificando, assim dizemos que a velocidade aparente é igual à velocidade da fonte. Desta maneira, não há frequência aparente. Caso 2. Fonte se afastando do observador parado. Então aqui vemos que o observador está com a sua velocidade igual a zero. A fonte, ela está com a velocidade no mesmo sentido da orientação da reta. Assim, temos a fórmula que a frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Substituindo na fórmula, dizemos que a frequência aparente é igual à velocidade do som dividida pela velocidade do som mais a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Caso 3. Observador se afastando de uma fonte parada. Então agora o observador ele se afasta da fonte no sentido contrário ao sentido da reta. Dessa maneira, sua velocidade será negativa. A velocidade da fonte é igual a zero. A fórmula da frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Ou seja, substituindo a equação, dizemos que a frequência aparente é igual à velocidade do som menos a velocidade do observador, dividida pela velocidade do som, que multiplica a frequência da fonte. Caso 4. Agora temos o observador e fonte que se aproximam sobre a mesma reta. Observe que o observador ele está no sentido da orientação da reta, enquanto que a fonte está no sentido contrário da reta. Assim, a velocidade do observador é positiva e a velocidade da fonte é negativa. Temos a fórmula que a frequência aparente é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Fazendo a substituição na equação, a frequência aparente é igual à velocidade do som mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Caso 5. Observador e fonte seguem no mesmo sentido sobre a reta. Neste caso, observamos que o observador segue o mesmo sentido da orientação da reta, assim a sua velocidade é positiva, que também a fonte com velocidade positiva, porque ela segue o mesmo sentido da orientação da reta. Temos a fórmula que diz que a frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Fazendo a substituição na equação, temos que a frequência aparente é igual à velocidade do som mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Caso 6. A fonte seguindo o observador com sentidos contrários ao sentido da reta. Ou seja, temos aqui o observador com a sua velocidade contrária ao sentido da reta,
Por isso, a sua velocidade é negativa, assim como a fonte também com velocidade no sentido contrário à da reta, assim também a sua velocidade é negativa. A fórmula da frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte que multiplica a frequência da fonte. Substituindo na equação, temos a frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som menos a velocidade do observador, que divide a velocidade do som menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Caso 7. A fonte e o observador se afastando. Então, temos aqui o observador no sentido contrário ao sentido da orientação da reta, então a sua velocidade é negativa. Porém, a fonte ela está indo na mesma direção do sentido da reta, assim a sua velocidade é positiva. A fórmula da frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Assim, substituindo na equação, temos que a frequência aparente ou frequência dupla é igual à velocidade do som menos a velocidade do observador, que divide a velocidade do som mais a velocidade da fonte, que multiplica a frequência da fonte. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.